Gravando, então. Primeiro caso clínico para vocês pensarem. Leiam ele com atenção. E quem puder me responder a primeira questão. Qual patologia que tem esse quadro clínico? Depois de um esforço físico, começar a apresentar alteração respiratória, aumento da frequência respiratória, som de peito chiando e uso de musculatura acessória. Vamos lá? Ana, Ingrid, Karine, Poliana, Stephanie. Eu tô pensando ainda. Tá bom.
Pode ser a asma, professora? Tava te respondendo ali, né? Ah, tá. Então, o peito chiando, como você disse, que é a sua ideia de ser asma, né? É o principal sinal clínico da asma, né? A asma, o paciente apresenta esse peito chiando, o peito de gato, né? Parece que tem um gato dentro de mim, né? Meu filho parece que está respirando, tem um gato dentro dele. Esse chiado é por causa da inflamação? Isso. Ele faz esse barulhinho. Ó, usa a musculatura acessória, fecha e faz esse som fininho, né? Quando vai respirar. Então, a inflamação vai gerar esse broncoespasmo, né? Diminuir a luz do brônquio, que vai fazer com que o som, quando estiver entrando e saindo, faça esse som fininho, né? De chiado, tá? Então, diagnóstico, asma, ok, né? A primeira resposta. Mas o que causou essa crise nessa paciente? O que fez ela desencadear um quadro, a asma, né? Provavelmente ela já tinha esse diagnóstico ou vai descobrir a partir de agora, né? Que ela tem asma. O que causou? O que provoca a asma? Vocês conhecem alguém que tem asma? O que desencadeia a asma? Ingrid, pode falar. Será que o áudio dela tá funcionando? Nesse caso, posso responder ou é para Ingrid? Não, pode responder. Nesse caso, eu acho que é porque ela estava fazendo musculação, né, e precisou de mais respiração, e como que o brônquio estava sendo obstruído, né, ela não conseguiu, tipo, ela precisou de uma quantidade de respiração que não foi recebido, né, por causa do estreitamento do brônquio, por isso que ela começou com essa crise asmática. É quase isso. A gente tem que entender o que vocês conhecem alguém que tem asma? Eu não. Mas do que vocês sabem de asma? Quem tem asma desencadeia ela por quê? Estamos respondendo aqui, que pode desencadear pela exposição à poeira e à fumaça, né? É um dos fatores dos agentes que podem desencadear a asma. Mas nesse caso clínico, o que a pessoa estava treinando? Estava fazendo musculação. Aí mudou de treino e desencadeou uma crise de asma. O que pode ter causado? O que tem a ver mudar o treino com desencadear a asma? Porque até onde a gente sabe, né, quem tem asma geralmente é quando se expõe à poeira, à fumaça, a ácaro, né? Vai num ambiente que tem muito pelo, pelo de cachorro, pelo de gato, um ambiente que tem carpete, né? Começa a desencadear a crise, porque tem um acúmulo de ácaros maior. Algumas picadas de inseto também podem desencadear uma crise de asma, né? Esse fator mais alérgico, né? Do desencadear um quadro respiratório, porque teve contato com um agente alérgico. Mas e nesse caso clínico, que ela estava malhando, o que tem a ver? Malhar, mudar de treino e começar a ter a crise asmática. Quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 181. Que tem a resposta.
Conseguiram abrir o livro de vocês na página 181? Vamos, meninos. Deixa eu ver. Vamos lá. Ingrid respondeu aqui. Oi, pode falar. Não, pode falar o Pode dela, falar. acho que respondeu. Que é aquela parte que fala a causa parece estar relacionada à súbita entrada de ar seco e frio nas vias respiratórias, estimulando os receptores irritativos da mucosa brônquia. Fala Isso sobre mesmo. exercício. Uhum. Então, olha só que legal, né? Uma entrada súbita de ar seco e frio. Então, o que acontece? Essa pessoa provavelmente estava acostumada a fazer musculação, né? Ou algo mais leve, né? Sem muita carga. E aí, de repente, ela muda de treino de uma forma brusca e começa a fazer um treino mais com um caráter aeróbico. E aí, nesse cansaço do esforço físico, ela inspira um ar seco e frio, por exemplo, tá malhando ou num ambiente com ar-condicionado e extremamente seco, por exemplo, aqui em Tangará, por exemplo, você vai por um estúdio fechado no ar-condicionado no período da seca, né? E o próprio ambiente com ar-condicionado já deixa o ar mais ressecado. Ou alguém que vai malhar numa cidade que é extremamente fria, né? E aí ela inala esse ar seco e frio de forma súbita e repentina, numa frequência maior do que ela estava adaptada, né? E aí ela começa a desencadear. É como se o organismo entendesse que aquele ar seco e frio, de forma súbita e em volume aumentado, fosse algo estranho para o corpo e ele começa então a reagir com uma resposta brônquica, como se fosse uma poeira, um ácaro, né, que o indivíduo tivesse entrado em contato. Então, o que isso nos dá uma alerta, né? Que esse paciente, ele vai ter que ter cuidado durante a sua prática de exercício físico por conta dos fatores externos. Eu preciso que esse ar esteja umidificado e evitar uma mudança muito brusca de treino, né? De um caráter aeróbico para de um caráter anaeróbico para um aeróbico, por exemplo, de forma repentina, né? Sem esse processo de adaptação do corpo. O indivíduo pode fazer exercício físico? Deve fazer exercício físico, mas isso tem que ser de forma gradativa para que o corpo dele se adapte àquilo. Essa pessoa que já, por exemplo, que desencadeou essa crise durante ou essa mudança de treino, vai ter que ficar alerta a todos esses fatores. Mudando de forma gradativa, né, o tipo de treino, e estar alerta aos agentes externos, como a umidade do ar e a temperatura do ar, para evitar essa crise novamente, tá? Então, quais os sinais e sintomas que a asma pode desencadear no indivíduo? Além ali no caso clínico, ele já cita alguns itens, né, de sinais e sintomas. Do caso clínico, vamos aprender a fazer interpretação de texto, né? Diante desse caso clínico, quais os sinais e sintomas que essa paciente apresenta que indicam asma? O peito chiando? Peito chiando, o que mais? Que está no caso clínico. Alterações respiratórias. Quais foram essas alterações? Aumento da frequência respiratória, né? A Ingrid respondeu aqui.
peito estiano, aumento da frequência respiratória e tem mais um. E o uso da musculatura acessória. Isso. Esses são os 3 sinais que estão no caso clínico, né? E é basicamente isso que acontece, né? Um paciente, quando ele entra em crise de asma, ele não é assim constantemente. Ah, eu tenho asma, ele tá sempre assim? Não. E durante a crise, ele manifesta esse quadro, né? De aumento da frequência respiratória, o peito chiano e a musculatura acessória. Então, vamos lá na interpretação, isso seria isso aqui. Observem, ó, o uso da musculatura acessória. E aí ele não consegue inspirar, porque o brônquio fecha, né? Ele fecha o brônquio e aí o ar não tem dificuldade para entrar, tem dificuldade para sair, tá? Então, essa é uma crise asmática com a principal característica de aumento da frequência respiratória, porque ele precisa respirar. E aí, na tentativa desse ar entrar, ele aumenta o número de repetições, né? O peito estiano pelo broncoespasmo e o uso da musculatura acessória, porque o brônquio está fechado, ele vai ter que fazer mais força para conseguir inspirar, tá bom? Então, lembra que musculatura acessória, esternocleido, escalenos, serrátil, abdômen, tá? E intercostais são os músculos acessórios desse movimento respiratório, tá? Os itens da avaliação a gente vai passando aqui para frente. Então, vamos definir o que é a asma, né? A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas com hiperatividade brônquica diante de alguns estímulos. Então, os brônquios vão se tornar hiperativos diante de algum estímulo. E esse estímulo vai ser um agente, geralmente, um agente externo, tá? Geralmente. A gente já vai falar desses fatores de risco. Geralmente as crises melhoram espontaneamente e são intercaladas com intervalos assintomáticos, mas algumas vezes necessitam da intervenção médica. O que isso quer dizer? O indivíduo tem asma, ele vai viver sempre em crise? Não, ele vai ter momentos de crise quando ele estiver exposto ao agente alérgico, geralmente, né? Quando ele não está exposto ao agente alérgico, ele não tem essa manifestação. E isso tende a melhorar de uma forma espontânea. Mas, no geral, os pacientes que entram em crise, eles precisam da medicação para amenizar esse broncoespasmo. Então, usa um broncodilatador que vai abrir esse brônquio e vai permitir que ele respire melhor. É a famosa bombinha, né? O paciente aperta o remédio na boca e inala, e aí ele vai receber essa medicação de forma inalatória para fazer essa broncodilatação, tá? Ela atinge de cerca de 10% da população adulta, apesar da gente, eu pelo menos, do que eu conheço de pessoas que têm asma, manifestaram desde a infância, né? Mas a literatura traz essa manifestação mais tardia, tá? Que ela pode se manifestar lá, 25% dos casos iniciam após os 40 anos, sendo mais comum entre as mulheres, tá? O fator genético é muito importante, né? Eu tenho familiares que é a família inteira, né? Pai, mãe e os 2 filhos, todos asmáticos, né? Então, esse fator genético é bem forte. Às vezes, por exemplo, o pai não tem a manifestação da asma, mas ele tem alteração genética de alteração. Daí, os filhos nascem com asma. E se a gente fosse mapear geneticamente, ele também tem o fator, mas ele não manifesta a doença e os filhos acabam manifestando, tá? E outro fator que predispõe o indivíduo à asma, os estudos mostram que quanto menor a renda do indivíduo, mais chances dele desencadear uma crise asmática, né? Porque quando a gente pensa em pacientes de baixa renda, eles podem estar mais expostos a esses agentes alergênicos, né? Poeira, ácaro, não por uma dificuldade de higiene do ambiente, né? Baixa renda não quer dizer higiene da casa, né? Tem muitas pessoas que têm baixa renda e a casa é extremamente limpa, bem cuidada, né? Mas geralmente mora numa casa, numa rua que não tem asfalto,
ou não tem a informação quanto ao acúmulo de objetos dentro do quarto, né? Daí você entra naquele quarto, aquele guarda-roupa empilhado de coisa, de roupa coberta, travesseiro, muita gente dormindo no mesmo quarto, né? Acaba acumulando esse tipo de objeto, de coberta, de travesseiro, de roupas, né? Ficando difícil o controle de ácaro e de poeira, de pelos, né? De roupa, ou a quantidade excessiva de animais dentro de casa, né? Aumenta a chance dessa exposição, tá? Não é uma regra, mas quando a gente fala de estudos epidemiológicos, eles vão mostrar esses tipos, eles vão sempre associar, né? Quem tem mais baixa renda tem mais chance de ter asma por conta dessa exposição maior, essa chance de ter uma exposição maior, tá? Então, a etiologia, o que vai provocar a asma, tá? A etiologia é isso, os fatores que vão causar a patologia. Vai ser uma hipersensibilidade dos brônquios a algumas substâncias. Então, são brônquios que vão responder de uma forma diferente aos estímulos alergênicos, né? Podem, por exemplo, eu e uma pessoa com asma, nós duas nos expomos à poeira, eu não manifesto nada, né? Fico tranquila, tô respirando tranquilo. A pessoa que tem asma se expôs à poeira, já começa a entrar em crise, tudo bem? Porque os brônquios dela, desse indivíduo que tem asma, tem uma hipersensibilidade, são mais sensíveis a esses agentes alérgicos. E aí respondem com essa resposta inflamatória exagerada, tá? Então, esses fatores podem ser fungos, e aí a gente falou da poeira, mas também a gente fala de ambientes extremamente úmidos, né? Que aumenta a proliferação de fungos. Então, parede com infiltração, né? Casa sem a vedação correta e tem vazamento de água, né? Quando chove, e aí mantém úmido, aquele guarda-roupa que molhou da chuva, que ficou aberta a janela e molhou o guarda-roupa e ele ainda se mantém úmido, não conseguiu secar tudo, prolifera fungos, avança a crise asmática. Casas com carpete, né? Hoje em dia não se usa mais isso. Nas casas, nas cidades mais do sul, né? As pessoas têm mais esse hábito. Eu tenho uma colega que, inclusive, ela tem asma, e em uma das viagens que nós fizemos para fazer a pós-graduação, um dos hotéis que a gente tinha reservado, quando a gente entrou no quarto, dentro do quarto tinha carpete. A hora que ela pisou, ela já desencadeou a crise, ela já começou a manifestar. Uma, porque o fator emocional altera muito isso, porque a pessoa vê que tem um carpete, ela já fala, vou ter a crise, vou entrar em crise. E aí soma, né? Tem o fator externo? Tem. Mas ela já ficou desesperada porque ela viu que tinha carpete, ela já começou a ter a crise de desespero por achar que ia desencadear a crise, né? Então a gente teve que trocar de hotel, foi uma função, né? Porque lá tinha o bendito do carpete. E aí ela ia desencadear a crise mesmo. Então, a partir daí, a gente começou a ter esse cuidado também quando fosse reservar o hotel, para, moço, tem carpete? É bem higienizado, porque se tiver, não vou, né? Não dava para ser. Mas, enfim, fungos, poeiras, alguns alimentos que têm um alto fator alergênico, castanhas, né? Amendoim, crustáceos, os frutos do mar, são alimentos que têm mais essa característica alergênica, tá? Que alguns dos pacientes manifestam a crise depois de ingerir esse tipo de alimento. Painas, que é um produto que é utilizado para fazer enchimento de travesseiro ou de alguns colchões. Penas também podem desencadear. A presença de algum quadro infeccioso, mudanças de temperatura, né? Então, estava calor, ficou frio, a pessoa desencadeia a crise de asma. Poluição, fumaça, tensão, né? Ou fatores emocionais, fatores psíquicos, e a fadiga ao exercício, que foi o caso que a gente colocou ali no caso clínico para vocês, tá? Então, como que isso vai acontecer? O indivíduo vai ser exposto a um agente alergênico,
esse agente alergênico vai provocar um broncoespasmo com aumento do muco e resistência ao fluxo respiratório. Então, o que vai acontecer? O indivíduo se expôs a um agente alergênico, poeira, fumaça, fungos. O broncoespasmo, o brônquio dele é hipersensível a esses agentes. Quando ele tem o contato, ele, em vez de manter a luz dele, ele se incha e ele fecha a luz do vaso, e aí a passagem do ar vai ficar ainda mais estreita. E como uma resposta inflamatória, pensando em brônquicos, sempre essa resposta inflamatória vai gerar também muco, né? Vai gerar secreção dentro desse brônquico. Então, ele diminui a luz porque ele inchou, né? E ele vai produzir muco. Aí piorou, né? Então, a luz do vaso já tá pequena e ainda tem muco ocupando esse espaço, aí que o ar vai ter dificuldade para passar mesmo, certo? E aí o indivíduo vai entrar com um quadro de hiperinsuflação, tudo bem? Porque o ar vai entrar e não vai conseguir sair, ou pouco que entra também não sai, ok? E redução da complacência pulmonar. Lembra que a gente falou de complacência, era essa relação de elasticidade e o quanto de pressão que o meu pulmão vai ter que fazer para esse ar entrar ou sair? Então, se o brônquio está fechado, cheio de muco, eu vou ter que fazer muita força para eu conseguir colocar ar lá dentro, tudo bem? Então, eu vou ter que gerar uma pressão maior. Então, quanto maior essa relação de pressão eu tiver que fazer para o ar entrar ou sair, menor vai ser a complacência pulmonar, essa capacidade dele se distender e voltar, tá? Como que é feito o diagnóstico de asma, né? O indivíduo vai ter que ter uma história clínica na anamnese, ele vai falar que ele tem o peito chiano, né? Que é essa presença do sibilo, né? O peito chiano é o sibilo. A dispneia é a falta de ar. Pode ter uma sintoma de aperto do peito por essa dificuldade respiratória. E tosse que pode piorar à noite. Tudo bem? Porque ele, por conta da posição do decúbito mesmo dorsal, que vai facilitar, despertar esse processo da tosse. Então, o indivíduo vai ficar mais sentado para facilitar a respiração. As provas de função pulmonar, que vão ser os testes de fluxo respiratório, a espirometria, que vão dosar, né, quais desses volumes que vão estar alterados nesse paciente. Os testes de alergia vai ter que ser feito, né, para identificar o que provavelmente provoca a asma nesse indivíduo. Mas isso vai muito também da observação do próprio paciente. O paciente vai ter que observar o que ele faz, onde ele vai, o que tem nesses lugares que desencadeia a crise nele, tá? E nos testes de alergia, geralmente ele vai dar um espectro maior, né? Quando o indivíduo vai falar assim, quando eu tenho contato com um gato, eu desencadeio a crise alérgica. Mas aí ele vai fazer os testes de alergia, daí vai aparecer que ele é hipersensível a muitas outras coisas, né? Pelo de gato, de cachorro, poeira, ácaro, geralmente está sempre associado, né? Fumaça. Então, os testes vão dar esse leque de fatores que podem desencadear a crise, e aí o paciente vai ter que se controlar quanto à exposição a esses agentes, né? Ele vai saber que quando ele se expor, a chance dele desenvolver vai ser maior, ok? O histórico, 3 ou mais episódios de sibilância ao ano, né? Então, 3 episódios de chiado, porque lembra que a gente falou que geralmente as crises, elas se resolvem de forma espontânea, né? Então, eu já tive mesmo, umas 3 vezes aí aconteceu nesse ano, eu tive um episódio de ficar com o peito chiando, mas logo passou, né? Então, a presença desses 3 episódios vão indicar o possível diagnóstico de asma. Um histórico familiar, né? Então, familiares que têm asma. E no raio-x, durante essa crise, tudo bem, esse paciente pode apresentar uma hiperinsuflação
com aumento da trama broncovascular, que está indicando a presença de muco, né? O aumento do volume do tórax, porque o pulmão está cheio de ar, né? Entra ar, mas não sai. Hipertransparência, porque muito ar no raio-x vai ter essa imagem de hipertransparência. Aumento do diâmetro antero-posterior e aplanamento das cúpulas diafragmáticas. Então, vai ficar parecido com o raio-x do TPLC, né? As costelas que deveriam estar inclinadas, elas vão se horizontalizar, e o diafragma também, que deveria estar em cúpula, vai tender a estar horizontalizado no raio-x, tá? O quadro clínico tem essa tríade somática, né? Se ele tiver esses 3 sintomas, é um bom indicativo de asma. Dispneia, que é a falta de ar, sibilos, e olha aí a discriminação, né? Se você auscultar um sibilo na inspiração, ele vai indicar que o indivíduo tem secreção. Se você auscultar e esse sibilo for só durante a expiração, quando ele estiver soltando o ar, é uma indicação de broncoespasmo, tudo bem? Se ele tiver sibilo tanto na ins quanto na ex, quer dizer que ele tem secreção e ele tem broncoespasmo, tudo bem? E a presença da tosse, tá? Uma tosse que não é tão produtiva ainda, ela tem um caráter de não ser aquela tosse grandona, né? Que a gente vê que tem muita secreção. É uma tosse mais seca e repetitiva num reflexo de tentar aliviar, tirar esse aumento de brônquio, de muco, desculpa, que se acumula nos brônquios. Pode ter, então, um edema da mucosa, um aumento da secreção desse muco, que a gente já tinha dito. O tórax vai estar hiperinsuflado e vai usar a musculatura acessória. Então, ele vai estar fazendo esforço para respirar, tá? E pode ter também a presença da retração intercostal, né? Na inspiração, que é a tiragem. Lembra aquele vídeo que eu coloquei na aula passada, né? Da tiragem? Essa retração nos espaços intercostais, onde o paciente vai inspirar, em vez desse espaço intercostal sumir, né? Ele começa a aparecer, porque ele está fazendo um esforço respiratório maior. Vou voltar aqui. Tudo bem de asma, pessoal? Lá no caso clínico, eu tinha colocado sobre a avaliação. Como que eu vou avaliar esse paciente com asma? O que eu preciso estar atento? Chegou um paciente com asma, o que provavelmente ele vai apresentar? Na avaliação vai ser observado se tem o sibilo, né, os roncos, se ele já faz o uso da musculatura acessória. Uhum. Isso mesmo. Então, se ele tem essa característica de usar a musculatura acessória, eu vou observar se quando ele tiver na minha avaliação, ele está utilizando isso, né? Então, simples fato, ele chegou e está parado na sua frente, você observa como que ele está respirando. Se tem esse movimento, essa presença de contração dos escalenos e esternocleido, principalmente, né? E uso da musculatura abdominal, que postura que ele vai adotar, né? Se ele vai se projetar mais para frente, numa postura mais cansada,
tentando fazer um esforço respiratório menor, porque vai ficar um pouco mais fácil quando ele se inclina para frente para respirar, né? Ausculta pulmonar, o que provavelmente eu vou encontrar nesse paciente? Vai ouvir o sibilo, né? E aquele que você falou, igual um gato, né? Um chiado de gato, né? Se for na inspiração, olha lá o quadro clínico. Sibilo na ins indica secreção. Sibilo na ex, broncoespasmo. Se for nos dois, tem secreção e tem broncoespasmo, certo? Então, ausculta pulmonar, uso da musculatura acessória, vou ter que observar isso na avaliação. E se ele apresenta o quadro clínico, né? Dispneia, tosse, se ele apresenta todas essas características, é isso que eu vou avaliar e vou ir anotando, certo? O professor, Oi. igual se ele for um paciente que tem muito tempo com asma, né? Você falou que às vezes ele pode se inclinar para frente para poder respirar melhor. Então, na minha avaliação, também poderia perceber uma cifose nele? Ele pode apresentar a cifose, ou também uma outra característica que o asmático tende a desenvolver é o peito de pombo, que é quando ele fica de lado, esse tórax ele vai estar aumentado nesse diâmetro aqui, mais apical. Por quê? Ele só faz isso para ele respirar durante as crises, se ele tem muita crise, ele fica fazendo isso aqui. Então ele vai tender a ter esse peito de pombo, tudo bem? Então é mais fácil ele ter isso aqui projetado e por uma compensação ele ainda fazer uma cifose, mas é mais característico ele fazer uma retificação, tá? Por conta desse peito de pombo, tá? Então isso é muito relativo, né? A compensação que o indivíduo vai desenvolver, mas a avaliação postural precisa ser trabalhada assim. E aí, pensando em avaliação postural, o que eu vou fazer com esse paciente na fisioterapia? O que eu faço com um paciente asmático na fisioterapia? Qual que vai ser meu objetivo com ele? Porque eu já sei dos fatores que desencadeiam a crise e eu sei o que acontece lá dentro, né? Como que eu resolvo esse broncoespasmo e essa produção de muco aumentada? Pensem nesse quadro clínico aqui, agora a gente pensa num tratamento. Pelo uso da musculatura acessória, eu acho que você ia tentar relaxar ela, né? Porque ela vai estar em tensão, né? E também dá para fazer aquela higienização, né? Que a fisioterapia faz. A higiene brônquica, né? Isso mesmo. Tentar eliminar essa secreção. E que mais? Fortalecer também a musculatura torácica. A musculatura torácica? O que, mais ou menos? Sim, seja mais específica. Que musculatura? Esse paciente, vocês já ouviram falar do... Sabia que o Phelps tem asma? Michael Phelps.
Não. O nadador. Campeão, né? De natação. Ele tem asma. Então, boa parte, na verdade, dos atletas começam a natação porque tiveram diagnóstico de asma. Aí o médico vai lá e prescreve natação, certo? Por que vocês imaginam que o médico vai prescrever natação para uma criança que tem asma? Pessoal, pensem aí. Qual que é a característica da natação? É um exercício aeróbico ou anaeróbico? Pessoal, natação é aeróbico ou anaeróbico? Aeróbico. Aeróbico, certo? E o exercício aeróbico, ele tem a característica de trabalhar qual sistema do nosso corpo que é mais trabalhado no exercício aeróbico? Seria a respiração, né? Que ele mais trabalha, né? O cardiorrespiratório, né? Porque quando a gente vai fazer uma corridinha lá, a gente cansa, né? E a gente sente que o nosso trabalho respiratório aumenta, a nossa frequência cardíaca aumenta, né? Então, o caráter aeróbico é um dos tipos de exercícios mais indicados para o paciente asmático, porque eu vou fazer esse trabalho de condicionamento, de fortalecimento desse sistema, né? Eu vou condicionar esse sistema aos grandes esforços, e aí o que vai acontecer? Se eu condiciono o sistema cardiorrespiratório durante os esforços, se ele se expor a um agente externo alergênico, a resposta dele tende a ser menor, porque ele vai se adaptando e ele vai ter uma crise menos grave do que se ele tivesse sem esse treinamento. Entenderam? Então, o treino aeróbico vai condicionar o sistema respiratório a se manter estável e, diante de uma crise, ele vai ter uma resposta inferior, tudo bem? E o paciente vai conseguir passar por isso com mais facilidade, tá? Então, por isso que vários destaques do mundo esportivo têm asma. Por quê? Começaram a praticar o esporte como tratamento da asma, certo? Dentro da fisioterapia, a gente vai fazer isso e um pouco mais específico, né, para a área respiratória. A gente tem as manobras de higienização brônquica, como a Karine disse, né? Se esse indivíduo tiver com secreção, a gente vai utilizar essas manobras. Hidratar a secreção, depois fazer as manobras de higiene com vibrocompressão, a tapotagem que for, a drenagem postural, né? Os próprios padrões respiratórios da inspiração fracionada, da esforçada, freno labial, né? A gente vai utilizar esses exercícios dentro da cinesioterapia, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer em fracionada? Vai associar com o membro superior, né? Então, eu vou associar o movimento de membro superior com os padrões respiratórios. Outra coisa que esse paciente vai tender a ter é redução da mobilidade torácica, tudo bem? Porque ele vai tender a se fixar nesse padrão,
tá? Então, é interessante eu fazer as manobras de compressão para eu estimular essa elasticidade desse tórax, tudo bem? Eu tenho que estimular trabalhos de rotação de tronco, tá? Eu uso, por exemplo, muito Cabot em paciente assim, porque eu vou usar diagonais de tronco para ganhar essa expansão torácica, para eu ganhar essa mobilidade do tórax. Eu vou usar muito exercício de membro superior para eu ganhar essa mobilidade de tórax. Eu vou treinar muito abdômen, muito core, tudo bem? Porque ele usa essa musculatura acessória, que é o core, mas de forma exagerada. Então, eu vou inibir ele em repouso e ativar ele durante os exercícios, tá? Vou cuidar da postura, porque ele não pode ficar nem assim, nem exageradamente assim, tudo bem? Ele vai ter que se manter no mais harmônico possível, certo? E a natação, em específico a natação, pensem bem, o ambiente é úmido, tudo bem? Porque é água, né? E a água geralmente é aquecida, então vai evitar ele se expor a esses estímulos de baixa umidade de ar frio, ok? O cuidado que precisa ter com a natação é quanto ao tratamento da água, porque às vezes o paciente tem alergia ao cloro, como é o caso dessa minha familiar, que ela foi fazer a natação por indicação médica pelo tratamento da asma, desencadeou a asma, a crise por conta do cloro. Aí tem que procurar um local onde tem a natação, mas que o tratamento da água não seja feito com cloro. Isso vocês devem ter conversado lá com a professora Cláudia, né? Quanto aos tipos de tratamento de água. Não sei falar agora, mas tem um outro produto que usa, que não é o cloro, que desencadeia menos alergia, menos irritação na pele, ressecamento da pele, do que o cloro, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado com esse tipo de paciente. Tudo bem? Então, na fisioterapia, a gente vai fazer todo esse trabalho durante a crise e entre as crises para evitar que ele tenha novos episódios. Outro fator importante, pessoal, é o paciente se conhecer tudo que desencadeia a crise nele. Eu sei que quando eu me expor a poeira, pelo de gato, corre o risco de desenvolver. Então, esse paciente tem que ter a bombinha dele, o broncodilatador, sempre por perto, sempre com ele, tudo bem? Para que, se ele entrar em crise, ele tem que usar o medicamento para fazer essa dilatação rápida, né? E ele ir controlando compassadamente. Outra coisa é a gente aprender a ensinar o paciente a controlar o seu emocional durante as crises, né? Não entrar em desespero, tentar manter a calma, tentar manter a respiração mais tranquila sem o uso dessa musculatura acessória, para que ele também não fadigue, porque daí ele entra num cansaço tão grande de tentar respirar que ele começa a fadigar e aí depois ele realmente não consegue respirar, tá? Então tem que ter esse controle. Vou contar até um caso que aconteceu em sala de aula, quando eu estava falando sobre esse conteúdo, e uma aluna pegava ônibus, né, para ir para casa, para aula, enfim. E depois de umas 2 semanas que a gente tinha falado sobre asma em sala de aula, ela teve uma crise de asma chegando na cidade dela e ela tinha esquecido a bombinha, tudo bem? Aí ela falou, professora, como foi importante a senhora ter me lembrado desse controle emocional, que eu tive que ter esse autocontrole de esperar, eu avisei o motorista que eu estava em crise de asma e que se ele pudesse acelerar seria bom para ela chegar em casa e ter o acesso ao medicamento, né? E aí ela conseguiu ter esse autocontrole e conseguiu terminar de chegar na cidade para usar a medicação. Porque se ela entrasse em desespero, ia ser pior, né? Quanto mais desesperada ela fica, mais broncoespasmo, mais aumento de muco, mais ela ia ter esse desgaste por conta da crise asmática, tá? Então, a gente orientar o paciente que quando ele tiver a crise, que ele tenha sempre por perto. Outra, que ele avise as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, as pessoas onde eu trabalho precisam saber que o indivíduo tem asma. E que se ele entrar em crise, ele tem que usar tal medicação, né?
corram atrás de tal medicação, minha bombinha fica aqui, tá sempre por perto, para que as pessoas saibam também como ajudá-lo, né? E que a pessoa tenha esse autocontrole durante a crise para não entrar em desespero, para não piorar, tá? E exercício físico para a vida, né? A gente vai fazer esse treino inicial com esse paciente, esse cuidado respiratório de fortalecimento, e depois a gente vai encaminhar ele para uma atividade física contínua para manter esse condicionamento respiratório, ok? De asma, beleza? Podemos caminhar? A gente vai para esse segundo caso clínico. Vamos lá. Vamos lá, quem pode ajudar? Carlos, 50 anos, chegou ao ambulatório de fisioterapia relatando tosse com muito catarro pela manhã, que ele causa constrangimento no seu trabalho. Paciente que vai, uma tossezinha, né? Você já vê que tem muito catarro, daí todo mundo olha assim, com nojo. Durante a anamnese, afirma que os sintomas iniciaram após um episódio de pneumonia há 2 anos atrás. E desde então permanece com o quadro. Durante, então, ele teve pneumonia, teve aumento de secreção, dispneia, febre, provavelmente tratou, mas desde então ainda manifesta essa tosse produtiva. Durante a ausculta pulmonar foi observado um humor vesicular reduzido na base esquerda e presença de ruídos adventícios, estertores bulhosos. Esse barulho que vai ser lá na ausculta. Em ápice esquerdo. Não apresenta febre, mas durante a inspeção apresentou cianose em mãos e pés. Então, mãos arroxeadas e os pés arroxeados também. Diante desse quadro, responde. Então, qual o provável diagnóstico e qual a sua fisiopatologia e etiologia? O que provavelmente ele tem, pessoal? Ingrid respondeu lá, bronquiectasia, né? O que é essa bronquiectasia, pessoal? Já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar. Não? Pelo que leram no livro, o que é a bronquiectasia? Agora tá fácil, né? O tema de hoje é asma e bronquiectasia. Já foi um caso clínico de asma, agora um caso clínico de bronquiectasia. Então, o diagnóstico é bronquiectasia. E eu gostaria que vocês me dissessem o que é essa bronquiectasia, como ela se manifesta e o que provoca ela.
Pessoal, como que tá a leitura prévia do conteúdo, hein? Ingrid respondeu ali que é uma dilatação anormal dos brônquios, isso. Então, olha só que diferente, né? Na asma eu tinha uma broncoconstrição, um broncoespasmo, né? Esses brônquios estariam fechadinhos, com dificuldade de passar o ar. Aqui na bronquiectasia já vai ser o contrário, eu vou ter uma dilatação. Esse brônquio vai estar grandão, tudo bem? O que vai acontecer? Uma dilatação anormal que pode ser permanente e irreversível. O que vai acontecer? Esse brônquio vai dilatar e não volta mais ao normal, ele fica grandão. Enquanto ele tá grandão, ok, né? Ele aumentou o diâmetro, beleza, o ar vai passar tranquilo? Não, porque ele aumenta de tamanho e aumenta a produção de muco. Tem muita secreção dentro desse brônquio, então ele aumenta e acumula secreção ali dentro. Se tem secreção, não adianta o brônquio ser dilatado, né? O ar não vai passar do mesmo jeito, vai ter dificuldade de passar, certo? Então, é uma dilatação anormal do brônquio com aumento do muco. E é esse aumento exagerado de muco que vai provocar a dificuldade respiratória, certo? Vamos lá. Então, aqui na imagem, a gente tem um brônquio normal, com a parede, glândula mucosa, os cílios, né? Carregando a secreção, tudo lindo e maravilhoso. Já aqui no brônquio com bronquiectasia, ele aumentou de tamanho, então ele está dilatado, só que ele vai perder a camada ciliar, como a gente tinha lá no DPOC, né? Então, se ele perde essa camada ciliar, esses cílios que deveriam empurrar essa secreção não vão trabalhar, então eu já não tenho esse fator ciliar para me ajudar a eliminar essa secreção. Eu vou aumentar a quantidade de muco lá dentro, então quanto mais muco eu tiver, mais dificuldade para o ar passar, e destruição da parede bronquiolar, porque ela vai perder, olha lá, destruição dos seus elementos elásticos, que o brônquio ele tem essa capacidade de dilatar, tanto que ele broncodilata, né, com os broncodilatadores, os medicamentos, ele aumenta de tamanho e depois ele voltaria ao normal, certo? Então ele vai perder essa elasticidade, tudo bem? Se ele perde essa elasticidade, ele se fixa, ele se torna rígido também, ok? E aí ele vai ter mais dificuldade também de responder aos medicamentos, tá? Então, destruição dos elementos elásticos e musculares da parede dos brônquios. Ele tem essa característica de afetar mais o pulmão esquerdo por conta desse calibre dos brônquios, de serem mais estreitos. E ele geralmente acontece por uma sequela de patologias pulmonares maltratadas. Então, o indivíduo teve pneumonia e não tratou direito, teve tuberculose, que é um perigo, né, porque ela é altamente contagiosa, e não trata direito, não fez o tratamento, que inclusive é gratuito pelo SUS, ou teve uma gripe que evoluiu para uma pneumonia e não tratou, e aí então esse não tratamento, esse restício de patologia vai gerando sequelas pulmonares, tá? Então, esse é o grande perigo daquele paciente que tem pneumonias de repetição, né? Primeiro que a cada pneumonia ele vai deixando sequelas pulmonares no parênquima pulmonar, né? Cicatrizes que vão ir a longo prazo, vai diminuir essa capacidade respiratória desse paciente, além de poder desencadear essa manifestação de dilatação anormal do brônquio em resposta inicial à patologia, mas que não é tratada de forma correta e ele se mantém dilatado e produzindo muco exageradamente. Não necessariamente por um fator bacteriano, infeccioso, né? Que está desencadeando isso de forma tardia. Então, ele teve um fator, sim, inicialmente viral ou bacteriano,
que desencadeou o quadro respiratório, mas que esse quadro já foi resolvido, o fator infeccioso já foi resolvido, mas o brônquio continua respondendo como se tivesse um fator infeccioso. Tudo bem? Então, quer dizer que essa produção do muco não quer dizer que ali tem uma bactéria, né? Tipo, foi curado, mas ele ainda acha que ele está, entre aspas, doente. É tipo isso? Isso mesmo. O brônquio continua respondendo como se tivesse um agente infeccioso, tá? Então, não necessariamente isso pode estar ativo. Pode, tá? Pode. Mas isso é como se fosse uma sequela, né? Daquela pneumonia, ele ficou como sequela essa dilatação e essa produção exagerada de muco, tá? Então, tanto que não são todos os pacientes que vão apresentar febre, né? A febre indica um processo infeccioso. Em alguns casos, ainda pode ter o restício do agente infeccioso, sim, mas na maioria dos casos, não. E tanto que o indivíduo não vai ter febre, só vai ter essa tosse produtiva, com característica de ser mais produtiva pela manhã, tá? Então, ela tem algumas classificações. Ela pode ser cilíndrica, cística, sacular ou varicosa, tá? Isso a gente vai fazer esse diagnóstico pelas imagens que vão ser colhidas, né? Geralmente por uma tomografia de tórax. Então, na forma cilíndrica, os brônquios eles vão estar dilatados de forma uniforme e a luz do brônquio vai estar ocluída por tampões mucosos, certo? Então, todos os brônquios vão estar dilatados mais ou menos no mesmo diâmetro e com presença de secreção que vai estar obstruindo esse vaso. Então, lá na tomografia, a gente vai ver círculos, né, indicando, porque o corte da tomografia, ele vai como se ele estivesse cortando o tórax assim, né? Então, nessa vista que eu vou observar, os brônquios dilatados do mesmo tamanho, tá? Já na bronquiectasia cística sacular, essas dilatações brônquicas elas vão aumentar progressivamente em direção à periferia pulmonar. Então, aqui na porção mais apical, ele não vai estar tão dilatado, mas nos brônquios periféricos, mais indo para a base, eles vão estar mais dilatados, terminando em uma estrutura arredondada e cheia de muco. Então, é como se a extremidade final do brônquio está dilatada. Então, ele começa num diâmetro normal e conforme ele vai indo para a periferia, ele aumenta de tamanho, tudo bem? Então, ele começa estreito, normal, do tamanho normal, e conforme ele vai indo para a periferia, ele se dilata, formando essa imagem no final de um cisto, né, arredondado, mais para a periferia. E na bronquiectasia varicosa, que é a outra classificação, os brônquios vão estar dilatados e com contorno irregular devido a constrições fibrosas, tudo bem? Então, esses brônquios vão perder essa imagem harmoniosa e com um contorno retinho, né? Eles vão estar mais irregulares. Aqui eu tenho algumas imagens desse estudo que foi feito com a tomografia mostrando os tipos, né? Então vamos lá. No tórax, na imagem A, vai aparecer a bronquiectasia cística em áreas fibroatelectásicas, né? Então olha aqui, no pulmão, na porção do lado direito da imagem de vocês aí no computador, no celular, eu vou ter esse pulmão todo comprometido, sem ventilação, certo? Que ele vai estar todo esbranquiçado. E essas formações císticas, né? Esses redondinhos aqui, mostrando que o final dos brônquios está com um acúmulo de secreção, mostrando essa imagem de hipertransparência, tá? Já na imagem da letra B, a bronquiectasia vai ser do tipo varicosa, olha lá, que estão nas setas. Tem duas formas, né? A varicosa, apontado pelas setinhas, que olha lá, o brônquio todo desconfigurado, né? Ele perde esse contorno retinho que a gente vê lá no livro. Ele vai ser mais tortuoso, esse contorno. E também no círculo, aqui circulado na imagem da letra B,
tem as formações císticas, que é como na letra A, né? Que é o final do brônquio dilatado com acúmulo de secreção. Além disso, a legenda aqui fala para a gente se atentar à perda de gerações brônquicas, né? E prejuízo da trama vasobrônquica sugestiva de aprisionamento aéreo, tá? Então, assim como ele diminui, ele dilata, ele diminui a quantidade de brônquios ativos, certo? Então, quanto menos brônquios ativos, menos canais de passagem de fluxo de ar, né? E dificultando ainda mais o quadro respiratório desse paciente, ok? Aqui embaixo tem a referência do artigo, se vocês quiserem pegar depois também eu posso postar para vocês, tá? Então, a fisiopatologia. Ocorre uma agressão devido a uma infecção e dificuldade da higiene brônquica, né? Então, o indivíduo tem que ter tido alguma infecção prévia para desencadear a bronquiectasia, não é do nada que ela surge, tá? Então, uma agressão devido a uma infecção prévia. A superfície da mucosa vai apresentar perda do epitélio ciliado com infiltração de células inflamatórias. Então, toda aquela camada ciliar que a gente tem nos brônquios, ela vai sendo destruída. Então, se eu não tenho cílios, vamos fazer uma analogia do cílio com a gente brinca assim, que é a vassourinha dos brônquios, né? Que vai varrer essa secreção. Se eu perco essa vassoura, se eu tô sem esses cílios que vão mobilizar essa secreção, ela vai tender a se acumular ainda mais, tá? Então, teve a infecção prévia, gerou toda a dificuldade de higiene brônquica, destrói esse tecido ciliar e vai, então, perdendo progressivamente a cartilagem e o músculo, esse componente elástico dos brônquios, né? E tem mais essa característica de afetar os lobos inferiores. Então, essa porção inferior do pulmão, ela é mais comprometida do que os lobos superiores. Em casos mais graves, ela vai alterar, então, os volumes ventilatórios, né? Ela vai alterar o volume expiratório forçado, que ela vai ter dificuldade de expiração, e vai alterar, por consequência, a capacidade vital forçada, né, que é aquela somatória dos volumes. Devido à alteração inflamatória crônica, além de ventilação e fluxo sanguíneo pulmonar diminuído pela hipoxemia. Então, é uma cascata de eventos que vão prejudicar essa capacidade ventilatória do sistema respiratório. Então, o diagnóstico é feito por raio-x e melhor ainda por tomografia, né? Que daí é possível diagnosticar se ela vai ser da forma cilíndrica, cística ou vascular, né? Pela formação das imagens aqui. Nessa imagem de tomografia, a gente vê essas formações císticas sendo formadas, tortuosa também, com esse caráter vascular, pela irregularidade dos brônquios, né? E no raio-x a gente observa mais o quê? O aumento dessa trama vascular, tudo bem? Que vai indicar a presença de secreção, mas eu não consigo classificar que tipo de bronquiectasia ele é, tá? Observem que aqui nesse caso do raio-x, ainda não tem tanta alteração do formato do diafragma, né? Ele continua sendo em formato de cúpula, mas a hiperinsuflação e essa presença da trama brônquica vão ser mais presentes. O quadro clínico, então, o que esse paciente pode apresentar? Ele pode apresentar tosse, né? O sintoma que mais incomoda o paciente, essa tosse, e é uma tosse produtiva, né? Uma expectoração purulenta ou sanguinolenta, e aí cuidado, principalmente com os pacientes que são sequelas de tuberculose, né? Desenvolveram a bronquiectasia por sequela de tuberculose, tem a chance de ter essa secreção, além de secreção de purulenta, de catarro, ainda vai ter presença de sangue,
tá? Essa expectoração é maior pela manhã, com grande quantidade, e sem nenhum esforço para ela ser eliminada, tá? Pode apresentar febre, cianose, né? Então, as extremidades arroxeadas, mãos e pés. Pode ter emagrecimento, bem característico como do DPOC, né? Por conta desse esforço respiratório maior e pela baixa ingesta de nutricional mesmo. A litose, ter esse hálito o mau hálito, né? Por conta da presença de secreção. O baqueteamento digital, que é o aumento desse ângulo da unha, tá? Eu achei que eu tinha colocado a imagem aqui, mas eu não coloquei. Vou mandar para vocês também depois. A nossa unha, ela tem esse... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse ângulo aqui, entre a pele e a unha em si, né? Ela faz esse ângulozinho aqui. No baqueteamento digital, ele vai perder. Ele vai ter aquela unha arredondada. Tudo bem? Que ela sobe aqui. Ela não tem esse ângulo entre a pele e a unha. Ela vai se tornar arredondada, tá? É uma característica de formação por doenças respiratórias, mas também acontece em algumas doenças reumatológicas, tá? Então, não é um sinal específico de doença respiratória. E aí vem as complicações, que foi uma das questões que eu coloquei para vocês lá no portal e eu queria que vocês me dissessem, né? Infecções, as complicações da bronquiectasia podem ser, por conta dessas infecções de repetição, pneumonias, tuberculose maltratada, quadros virais de gripes que não saram, né? Aí, mais para frente, quem sabe, entra quadro de pacientes que tiveram a COVID, a gente ainda não sabe, né? Mas é uma alteração respiratória, pode ter também como consequência uma bronquiectasia. Mas, enfim, o indivíduo teve infecções de repetição. Ele pode desenvolver uma hemoptise volumosa. O que é hemoptise, pessoal? Sangue nos pulmões? Sangue na secreção, né? Hemoptise é a presença de sangue na secreção. Sangue no pulmão sempre tem, né? Porque ele precisa ser irrigado. Mas é a presença de expectoração, de eliminação desse sangue junto com a secreção, né? Indicando que está tendo lesão maior lá dentro, né? Do tecido pulmonar, que junto com a secreção está sendo eliminado esse sangue, tá? Pneumotórax. Presença de ar nas pleuras. Presença de ar na cavidade das pleuras, né? Então, as pleuras são essas membranas que envolvem o tecido pulmonar e elas, teoricamente, não é para ter ar ali dentro, né? Ela tem um pouquinho de líquido que mantém esse deslizamento entre uma membrana e outra, mas não é para ter ar. Se tem ar ali dentro, ele vai ocupar um lugar que não era para ele ocupar e ele vai empurrar esse parênquima pulmonar. Então, o pulmão vai ficar pequenininho por conta da presença de ar nessas pleuras. E esse ar vai entrar por conta de um processo infeccioso mais grave, um agravo disso, né? É a ocorrência desse extravasamento desse ar do pulmão para as pleuras, ok? Próximo aqui que eu coloquei para vocês. Abscesso pulmonar.
Pus É no uma pulmão. Pus no pulmão, né? Então, o tecido, diante de uma infecção, a produção de pus é o resultado, né? Do corpo tentando eliminar esse processo infeccioso. Então, ele vai se acumular em pequenas porções de secreção em resposta a um agente infeccioso, bactéria, que vai provocar essa lesão. Tudo bem? Deixa eu ver o próximo aqui. E o último, atelectasia. O que são as atelectasias? É uma complicação respiratória que impede passagem de ar suficiente para o pulmão. Tá, mas o que é essa complicação? É um colapso que tem no pulmão. Isso, um colapso de quem, gente? Colapso, entendam um fechamento, tá? Tava aberto, fechou. Quem que fecha? Alvéolos pulmonares? Os alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos pulmonares, eles são as unidades funcionais do nosso pulmão, certo? Como eu tinha dito lá na aula de DPOC. Por que eles vão fechar na bronquiectasia? Podem fechar, né? O que tem a ver alvéolo com brônquio? Pode falar, Stephanie. Por que vai ter atelectasia na bronquiectasia? Como sequela, como consequência, né, da bronquiectasia? É quando existe uma fibrose cística, quando também tem tumores no pulmão ou quando o pulmão ficou cheio de líquido, devido a alguma pancada forte no peito, alguma coisa assim. Vamos entender melhor isso aí, tá? Sem tentar pegar a resposta lá e falar, eu preciso que vocês entendam. Lembra que deixa eu colocar outra aula aqui. Vou colocar aquela primeira aula de vocês. Carregando aqui só para mostrar a imagem para vocês, tá? Do que seria essa atelectasia. Lembra do trajeto do ar até chegar aos nossos pulmões, até chegar nos alvéolos, né? O ar entra por onde? Pessoal, o ar entra por onde no nosso pulmão? Pela cavidade nasal. Entra pela cavidade nasal, vai lá passar pela laringe, faringe, traqueia, passa pelos nossos brônquios, né? E chega nos alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasosa, certo? Não é assim que funciona? Isso. Então, pense na bronquiectasia. Onde que está o problema na bronquiectasia? Quem que está dilatado e cheio de muco? Os brônquios. Os brônquios, né? Se o brônquio está dilatado, cheio de muco, o ar vai passar? Não. Vai ter dificuldade de passar. Se o ar não passa, ele vai chegar nos alvéolos? Também não. O ar também não chega no alvéolo. Se não chega ar no alvéolo, o que ele faz? Fecha. Tudo bem? Então, o que mantém os alvéolos abertos é um líquido chamado surfactante, mas a presença de ar lá dentro, né? É o que mantém eles abertos, né? Então, aqui nessa imagem voltando, né? O ar entrou,
passou faringe, laringe, traqueia, brônquios e vai chegar nos alvéolos, certo? Que é o cachinho de uva lá que eu falei para vocês. Se não chegar nesse alvéolo por conta dessa presença, desse aumento de muco que tem nos brônquios, eles vão se fechar. Porque se não chegar para mim, para que eu vou ficar aberto, né? Eles se fecham. E aí o indivíduo vai ter menos unidades respiratórias, ele vai ter dispneia, ele vai ter essa falta de ar, no mínimo esforço ele vai se cansar, porque esse alvéolo não está recrutado, ele não está aberto, ok? Então, o que a gente na fisioterapia vai fazer com esse paciente? O que eu posso fazer com um paciente que tem bronquiectasia? Tem que fazer higiene brônquica. Higiene brônquica. O que mais? É o primeiro passo, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar essa secreção, porque se não tira a secreção, não chegar no alvéolo, ele vai ter todo o quadro clínico aumentado, né? Como que é melhor eu eliminar a secreção? Uma secreção mais líquida ou mais espessa, mais grossa? O que fica mais fácil de sair? Acho que é mais líquida, né? Mais líquida. Então, eu vou ter que hidratar essa secreção, certo? Hidratar essa secreção, pedir para o paciente ingerir muito líquido, pedir para ele fazer uma inalação com soro fisiológico antes de ir para a sessão, para ele chegar com essa secreção mais fluidificada, mais líquida, e aí eu vou fazer as manobras, né, de higiene brônquica. Auscultar primeiro esse pulmão, identificar o ponto que tem secreção. Identifiquei onde que a secreção tá, coloco ele em postura de drenagem, né? Eu colocar esse lobo pulmonar que está com secreção acima, para que a ação da gravidade me ajude a empurrar essa secreção para os brônquios mais proximais, e aí eu vou manobrando e eu vou eliminar essa secreção, tudo bem? E vou dar o estímulo de tosse, o indivíduo vai ter o estímulo de tosse e vai começar a eliminar essa secreção, tá? A terapia desse paciente, ela vai ter que ser vocês vão ter que ter uma vasilha para esse paciente, um copo descartável, desculpa, para esse paciente ir eliminando essa secreção, tudo bem? E cuspindo essa secreção, ok? O ambiente, aí vocês vão ter que cuidar muito mais de higiene, vai ter que usar viseira, ó, máscara, né? Óculos, máscara, viseira, porque a hora que ele for expectorar, pode voar secreção no seu cabelo, no seu jaleco. O jaleco vai ter que ter, né? Sempre. Luvinhas, mas pode ir no seu rosto e enviar ele, né? Então, essa viseira que tem esse plástico para te proteger, ok? Então, além disso, eu vou ter que melhorar essa capacidade respiratória desse paciente, certo? Então, vou fazer a higiene brônquica, reeducar essa respiração dele. Se ele estiver fazendo uma respiração mais apical, eu incentivar uma respiração diafragmática, né? Prevenir essas alterações posturais que ele possa desenvolver por conta do excesso de secreção e melhorando essa qualidade de vida dele, certo? As técnicas que a gente vai utilizar para melhorar isso vão ser inúmeras, certo? Mas, no geral, a gente também vai ter que ensinar esse paciente a fazer essa higiene sozinho em casa, tudo bem? Porque se ele tem um estímulo de tosse preservado, porque só um paciente neuromuscular, né, com comprometimento neurológico, ele perde o estímulo de tosse, porque ele perde a inervação das vias que vão estimular a tosse, ele vai perder esse reflexo de tosse. Se é um paciente que não tem esse tipo de alteração, eu vou ensinar ele a todo dia de manhã fazer a inalação, né,
e fazer esses, por exemplo, a tosse, estimular a tosse para ele eliminar naturalmente isso, porque esse excesso de proteção de muco vai sendo produzido diariamente, então ele vai ter que ir todo dia na sessão, e sábado e domingo, né? Ele vai ter que fazer sessão também? Não, eu vou ensinar ele a fazer isso em casa. E eu vou manter e incentivá-lo a fazer exercícios físicos. Para quê? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente mobiliza as secreções pulmonares e elas vão ser eliminadas de forma mais rápida, tudo bem? Então, quanto mais móvel ele tiver, mais mobilizada essa secreção vai estar, mais ele vai estar eliminando. Se ele elimina a secreção, o ar volta a chegar nos alvéolos, esses alvéolos se abrem, eu vou ter mais unidades respiratórias, menos quadro clínico, menos dispneia, menos cansaço, menos esforço respiratório, tá? Assim como na asma, todo indivíduo que vai perdendo essa capacidade respiratória, ele vai perdendo mobilidade torácica. Eu vou ter que trabalhar isso, certo? Pelas manobras de expansão, pelos exercícios associados de membro superior com os padrões respiratórios, para facilitar essa mobilização, tudo bem? A bronquiectasia não é uma doença assim tão comum mais, porque hoje a gente tem as vacinas, né, que previnem que as pessoas tenham doenças respiratórias. Falar de pneumonia, de tuberculose, não é algo mais tão comum, mas existe, tudo bem? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, esse paciente, além das orientações de higiene brônquica, eu vou ter que orientar ele contra a vacinação. Ele vai ter que estar sempre vacinado contra a gripe, contra os pneumocócitos, né? A gente tem as vacinas para pneumonia, né? Desculpa, deixa eu lembrar aqui, se é pneumo 13 e pneumo algum outro número, que é da vacina que previne contra diferentes agentes infecciosos que costumam provocar pneumonia, né? Então, é interessante que todo idoso, por exemplo, tome essa vacina, né? Para evitar novas contaminações, novas produções de muco, e aí preserva a parte respiratória. E todo o quadro, a carteirinha de vacina tradicional, que precisa estar em dias, porque quanto menos infecção ele tiver, mais qualidade respiratória ele vai ter, tá? Acho que de bronquiectasia era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguma dúvida das patologias? Não, pô. Não? Então, vamos lá. Eu coloquei sobre o nosso trabalhinho, né? De pós-aula. Vou pausar a gravação aqui, tá? Para ficar mais fácil para quem for assistir depois. Os grupos eu posto lá no portal.